Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 65. Pedir. 65. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem, na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina que tanto nos esclarece e nos liberta. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, do Centro Espírita Miguel, aos mentores espirituais desta reunião, aos nossos mentores espirituais, por tanto que eles nos ajudam, colaborando com o nosso progresso, colaborando com a nossa melhora física e espiritual. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem conosco
no decorrer de todo esse estudo. E que a paz de Jesus envolva todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite, meus queridos companheiros, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no comecinho do livro e hoje vamos tratar do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Está na introdução do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Mas antes vamos falar um pouquinho dessa figura iluminada que é Sócrates. Bem, conforme nos relatou Kardec, né, as grandes ideias, elas não surgiram durante a história de súbito, de repente. Sempre tiveram precursores, espíritos que vieram antes para preparar o caminho, né? E depois, quando é chegado o tempo, Deus envia espíritos missionários, né, homens, com essa missão de trazer à humanidade de forma mais completa, mais organizada, mais coordenada essas ideias, essas verdades. Então, de tempos em tempos, Jesus envia missionários, espíritos missionários, que vêm impulsionar o progresso da humanidade em várias áreas do saber. Todos os povos tiveram esses espíritos missionários. Porque sem essa ajuda, né, essa grande ajuda, a humanidade iria progredir muito lentamente. Então, por isso, Cristo nos auxilia, nos enviando esses espíritos missionários. E dentre esses espíritos missionários, esses homens de gênio, esses precursores, podemos citar aí a figura iluminada de Sócrates. Sócrates esteve encarnado aqui na Terra entre 500 e 400 antes de Cristo, né? Encarnou em Atenas, na Grécia. A gente vê essa estátua que a gente está vendo aí, é a estátua de Sócrates lá em Atenas, na Grécia, em sua homenagem, né? E o que sabemos de Sócrates, sabemos por intermédio dos seus discípulos e mais notoriamente por Platão, porque Sócrates nada escreveu, né? Platão que fez as suas anotações. Sócrates é um dos maiores pensadores de todos os tempos. Tanto que, na história da Grécia clássica, houve uma divisão entre o período pré-socrático e pós-socrático. Olha que interessante. Então, esse espírito que conhecemos como Sócrates, né? Chamou-se Sócrates. Ele encarnou sob as orientações do Cristo para preparar a humanidade para as ideias cristãs. Olha que bonito. Ideias que o próprio Cristo anunciaria mais tarde. Não é? Sócrates ensinava em praça pública às crianças e aos jovens ideias de fraternidade e prática do bem. E aí acharam que ele estava corrompendo a juventude e ele foi condenado à morte, né? Foi condenado a ingerir um veneno, cicuta, né, de uma planta, porque foi acusado de corromper a juventude. Sócrates também foi o criador
olha que interessante, do que chamamos hoje de método socrático, que é uma técnica de ensino que utiliza a dialética socrática, o que é isso? É a arte do diálogo, a arte do questionamento, do debate, do raciocínio. É uma forma de filosofar que tem por objetivo alcançar a verdade através das contraposições de ideias. Olha que interessante. E esse método, essa dialética socrática, ela foi habilmente utilizada por Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. Passou a ser conhecida como dialética espiritual e teve o seu marco com a publicação do Livro dos Espíritos. Isso é só um pouquinho sobre Sócrates, né? E agora vamos entrar nos itens que nos cabe filosofar. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde trata lá do resumo da doutrina, né, de Sócrates e Platão, nós temos elencados 21 itens. Mas hoje nós vamos comentar esses que estão em vermelho, que são os itens 13, 14, 15 e 16. Bem, o item 13 desse resumo da doutrina de Sócrates é o seguinte: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar toda a ação segundo o que ela produz. Qualificá-la de má quando dela provenha o mal, e de boa quando dê origem ao bem. Né? Kardec associa esses ensinamentos de Sócrates aos de Jesus e aos do Espiritismo. Essa frase, é pelos frutos que se conhece a árvore, ela se encontra muitas vezes repetida nos evangelhos. Sócrates ele enfatiza a importância de avaliar os homens pelas suas obras, não pelo que eles dizem ou pedem para fazer. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Esse texto ele está numa linguagem figurada, né? Mas mesmo na sua interpretação literal, faz sentido. Porque se temos uma árvore no nosso quintal, por exemplo, e não sabemos que árvore é essa, basta esperarmos pelos frutos, não é verdade? Assim saberemos que árvore é aquela. No sentido figurado, né, quando a gente tira da letra o espírito, como orienta o nosso benfeitor Emmanuel no livro Consolador, assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima, que demonstra quem nós somos através de quê? Dos nossos frutos, que são as nossas obras, as nossas ações, não é? As nossas atitudes e também os nossos pensamentos e palavras. Conforme consta lá no Evangelho de Lucas, a boca fala daquilo de que está cheio o coração. O homem que tem um bom tesouro em seu coração, ele tira o bem, não é verdade? Se as nossas ações e pensamentos produzem resultados positivos, propiciando a nossa evolução e a do próximo também, né? De acordo com a moral ensinada pelo Cristo, a gente pode afirmar que a árvore é boa, ou seja, que o homem é bom.
Mas se os resultados das nossas ações e pensamentos são ruins, nos causam dor e sofrimento, temos aí a revelação da nossa natureza íntima, ainda inferior, primitiva. A nossa natureza íntima é a nossa capacidade ou a nossa tendência de fazer o bem ou fazer o mal. Essa máxima é pelos frutos que se conhece a árvore, é também uma medida de prudência para que não se caia nas armadilhas dos falsos profetas ou falsos cristos, que eram muito abundantes no passado e também nos dias atuais. O item 14 do resumo de Sócrates é o seguinte: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Olha que interessante. E Kardec explica esse tópico do resumo de Sócrates lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele trata que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mamon, aí simbolicamente, né, representando o Deus da riqueza. Quer dizer, nós sabemos pela instrução dos espíritos que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas muito difíceis para o espírito, né? Mas sabemos que a riqueza é, sem dúvida, uma prova muito mais arriscada, mais perigosa do que a miséria, né? Por quê? Em virtude dos arrastamentos a que a riqueza causa, as tentações que a riqueza gera, a fascinação que a riqueza exerce sobre o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vida sensual. Mas sabemos também, conforme temos lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, quando o homem está mergulhado numa atmosfera do vício e do mal, isso se torna para ele uma atração quase irresistível. Então os espíritos respondem: atração sim, né? Mas irresistível não. Então, sabemos que a riqueza, por ser uma prova muito difícil, muito arriscada, que causa esses arrastamentos aí de uma vida material, porém não irresistível, não é? É um laço muito poderoso que prende o homem à terra. Produz, muitas vezes, uma certa vertigem, né, como os espíritos falam, daquele que passa da miséria para a riqueza e esquece depressa a sua primeira condição. A riqueza causa essa ilusão nas pessoas. Mas, mesmo assim, pelo fato da riqueza se tornar difícil, né, de se conduzir durante a nossa jornada, não significa que a torne impossível, como nós falamos, irresistível. E não possa vir a riqueza ser um meio de salvação, um meio da prática do bem nas mãos daquele que se sabe servir dela. Não é verdade? Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem,
Então, Deus teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, de derrubada, não é? Não é isso que acontece. Item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços para se lhe assemelhar. Achei muito interessante esse item aí da doutrina de Sócrates, né? Ele está mostrando aí o valor de uma alma virtuosa, né? Dos atos e das palavras de um homem justo. E Kardec faz essa correlação com a doutrina espírita através do capítulo 10, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque a principal virtude do homem justo é ser misericordioso, né? A misericórdia, ela é o complemento da brandura. Porque aquele que não consegue ser misericordioso, ele não vai conseguir ser brando nem pacífico. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Porque o ódio, o rancor, ressentimentos denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento dessas ofensas é próprio de uma alma elevada, né? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não deve ter limite. Devemos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Há também uma outra correlação desse ensinamento de Sócrates com o Evangelho, conforme consta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Cristo disse: se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E depois retorna para apresentar tua oferta. É muito bonito esse ensinamento, né? Mostrando que o sacrifício mais agradável para Deus é o do nosso esforço, das nossas ações em nos reconciliarmos com o nosso próximo, em perdoarmos aqueles que nos ofenderam, que nos magoam. Somente assim a nossa oferenda será aceita. Porque aí estaremos com um coração puro, livre de ódio, de raiva, de ressentimentos. Somente assim as nossas preces, como Sócrates diz aqui, as mais belas preces, os mais belos sacrifícios. Somente as nossas preces serão aceitas, terão um canal direto com a providência divina, quando feitas por um homem de coração puro. E para termos esse coração puro, primeiro temos que nos reconciliar com nossos adversários, com o nosso próximo. E usar da misericórdia, como Kardec fala também. Item 16. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza,
convidando-nos ao exercício da nossa inteligência. Nós o encontramos até mesmo no movimento dos astros. Olha aí que interessante Sócrates perceber, 500 anos antes de Cristo, que não se deve amar mais o corpo do que a alma, né? E como a doutrina espírita sempre nos fala, que o nosso corpo é o mais sublime dos santuários, né? É uma das super maravilhas da obra divina, é uma bênção de Deus, sendo sadio ou não, é uma bênção. É uma preciosa ferramenta para a evolução do espírito, é isso tudo. Mas os espíritos também deixam claro, lá no Livro dos Espíritos, na questão 196, teu corpo é uma vestimenta que apodrece, né? Desejamos ser gratos ao nosso corpo, cuidar bem do nosso corpo, mas ao mesmo tempo termos essa consciência de que o corpo é uma vestimenta que apodrece. E aí Sócrates continua na sua filosofia falando do amor. Olha que interessante. E o amor resume toda a doutrina de Jesus, né? Olha que bonito Sócrates falar que o amor está por toda a natureza e nós o encontramos até mesmo no movimento dos astros, no universo, né, gente? Claro, está lá no fluido cósmico. O amor é de essência divina. Estamos todos mergulhados nesse amor. E para praticarmos esse amor, tal como Deus o entende, né? É preciso que, passo a passo, nas nossas experiências, nas nossas encarnações, consigamos amar todos os nossos irmãos indistintamente. É uma tarefa longa, trabalhosa, difícil sim, mas essa tarefa será realizada, porque Deus assim o quer. Bem, encerramos por aqui a nossa exposição e desejo a todos que este ano de 2022 seja de muita paz, de muita saúde e de muita prosperidade. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Obrigado, Senhor, por mais um banquete da noite de hoje, por todo esse bálsamo, todas essas energias, todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós, que teve o propósito de nos ajudar no refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance a todos os orfanatos, a todos os asilos, a todos os manicômios e penitenciárias, também as casas de recuperação, Senhor. Que alcance a esses irmãos que estão nas ruas, mas que também alcance a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, assim como aqueles que temos seus nomes em nossos cadernos, em nossa listagem, para que todos, Senhor, sintam o Teu amor, a Tua presença, com o bem-estar que tanto buscamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todas essas bênçãos, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.